Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem a estudar a tua palavra. Pedimos tua bênção, proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é tudo para a glória de Deus. Na verdade, esse tema aqui é o propósito original para que nós fomos criados. E corrigindo, né, o propósito da criação do universo. É glorificar a Deus. Nós podemos ver aqui, 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Aí nós podemos ver um exemplo aqui em Salmos 19, de 1 a 4 diz: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. E aqui diz, sem linguagem, sem fala, ouvem suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então, eles manifestam a glória de Deus, dão glória a Deus. Por que eles estão dando glória? Porque eles estão cumprindo o propósito para o qual Deus trouxe cada um deles à existência. E aí vem a pergunta para nós. Nós estamos cumprindo esse propósito? Não. Desde o pecado de Adão e Eva, nós não estamos conseguindo cumprir. E aí Deus traçou um plano para que nós pudéssemos alcançar novamente essa condição. Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou quem? Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome que é sob todo nome, que bênção, que glória. Deus seja louvado. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Parece que tem alguns seres debaixo da terra, viu? E é Deus no meio. E nos céus, hein? Porque houve problema no céu, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui esse é o Senhor, aqui no original é Kurios, ou seja, é o Ser Supremo. Para a glória de Deus Pai. Ou seja, quando a gente alcançar essa condição, nós estaremos dando glória a Deus. Mas se nós já estamos reconhecendo Jesus como Senhor, nós já estamos fazendo parte disso. Que bênção, né? João 17, 3 e 4 diz assim: o que é a vida eterna? É que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a gente tem que conhecer a Deus, significa vida eterna. E aí, aqui diz, Jesus fala, eu glorifiquei-te na terra. Foi Jesus falou aqui que é a vida eterna. É conhecer Deus, o Pai, o Espírito Santo e a Ele. E reconhecê-los como o Ser Supremo. E Jesus fala, eu glorifiquei-te na terra. Como é que Jesus glorificou a Deus, o Pai e o Espírito Santo? Tendo consumado a obra que me deste fazer. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, também nós estamos glorificando a Deus. É por isso que lá os céus manifestam a glória de Deus, porque eles fazem a vontade de Deus. Então, não fazer a vontade de Deus, nós não estamos dando glória a Deus. Então, Lucas 2, verso 20, diz assim, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus. Então, alguns entendem louvar, né, e glorificar a Deus como cantar, né? Mas não é só isso, não. Isso é uma pequena parte, pequena. Esses pastores glorificaram e louvaram a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, também nós podemos dar glória a Deus, ou glorificar a Deus pelas palavras que nós falamos, pelo louvor que nós damos a Ele. Mas isso aí não é, não diria que é tudo, ou a parte principal. A parte principal é fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios 10, 17 a 18 diz assim, aquele, porém, que se gloria, ou seja, se gloriar o quê? É se exaltar, se tornar grande. Glorie-se em quem? No Senhor. Então, tem que se tornar grande quem? É o Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Olha que bênção.
Aqueles que foram salvos, Deus vai louvar cada um deles como vencedores. E aí sim, de fato, nós somos reconhecidos. Então é muito importante conhecer a Deus, mas não basta somente conhecer, porque Satanás conhece a Deus, mas ele não obedece a Deus, nem ama a Deus. Então, conhecer é importante, mas é tudo não. 1 Coríntios 8, de 1 a 4, diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou seja, temos conhecimento sobre o assunto. A ciência incha, ou seja, o conhecimento aqui é o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, o conhecimento pode tornar a pessoa presunçosa, se exaltar, né? Mas o amor edifica. Aqui não está condenando o conhecimento, mas somente o conhecimento em si não é tudo, nem é o mais importante. Que o amor, de fato, é o que edifica. Se alguém cuida, diz aqui, saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, às vezes, a gente acha que sabe muita coisa, mas, de fato, nós não sabemos nada. O sábio sabe que não sabe. Mas se alguém ama a Deus, olha aqui, esse é conhecido dele. Então, conhecer a Deus, o Pai, o Espírito Santo e a Jesus é a vida eterna. E, ao conhecê-los, nós também somos conhecidos por eles, se nós amamos a Deus. O que é amar? Amar é fazer a vontade de Deus. E Jesus disse: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Então aqui diz assim: que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, no passado, já existiam pessoas que faziam cerimônias, faziam festas religiosas e dedicavam comida a ídolos. Ainda hoje isso existe, viu? Não fique pensando que era só no passado, não. 1 Coríntios 8, 5 a 6, continua explicando um pouco mais sobre o assunto. E nós vamos ver por que isso é importante. Porque ainda que haja também alguns que se chamem Deus, então, quem são esses? São os demônios. Os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus. Eles querem ser adorados como deuses, quer no céu, quer na terra. Então, tem alguns deles, né, aqui ocupando a terra, e eles querem ser adorados como Deus. E aí que diz: como há muito Deus e muitos senhores, que se chamam, né? Todavia, para nós há um só Deus, porque Deus é aquele quem deve ser adorado. Então, quem é esse? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E quem é o Pai? Aí alguns pensam que esse Pai aqui é só Deus, o Pai que Jesus chama de Pai. Não. A Bíblia diz também que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Então, Jesus é o Pai, e o Espírito Santo também é o Pai. Pai de quem? Porque ele nos criou, deu a origem a nós. Isso significa a palavra Pai. Então, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E há um só Senhor, no sentido de Senhor, aquele que comanda, aquele que governa. Quem é? Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas. Então, todas as coisas que existem são porque Jesus as mantém. E nós, por ele. O propósito para o qual nós somos criados é para o quê? Cumprir a vontade de Deus. Atos 15, 28 e 29 dá um alerta para mim e para você. Hoje, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, aqui é o Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo não é Deus, né? Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, tinham as pessoas que eram gentios, né, que tinham batizado, e eles estavam começando a conhecer a doutrina da verdade, a doutrina do Evangelho, né? E tinha algumas coisas que eles praticavam que tinham que deixar. Tanto, né, naquele passado como hoje, no presente. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, as festas, os eventos, né, as comidas que são dedicadas a ídolos, nós não devemos comer, nem participar. Também Deus fala aqui de quê? Do sangue. Nós não devemos comer carne com sangue. Tem que retirar o sangue. Então, quando você for no açougue, você tem que pegar aquela carne que você comprou, você tem que usar um método para retirar esse sangue antes de comer. Porque Deus
Aqui já é depois que Jesus ressuscitou, já é depois que Jesus foi para o céu, continua valendo que está lá em Levítico, o que Deus falou em Deuteronômio, né? Sobre a lei, né? Do sangue. E diz mais, da carne sufocada, ou seja, algumas pessoas matam os animais e cura o animal e mantém o sangue dentro da carne. Né? Olha o perigo. Aqui Deus também diz que nós não devemos participar disso. Temos que retirar a sangue da carne. Da fornicação, né? Aí a original, moralidade sexual, ou seja, práticas, né? Fora do casamento ou dentro do casamento, como adultério, né? Fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Não devemos envolver com isso. Bem vos vá. Então, hoje, continua válido. Isso aqui foi dito, sabe onde? Lá no Pentateuco, que alguns acham que o Velho Testamento não funciona mais. O Velho Testamento, sabe o que é o Velho Testamento? É a morte dos cordeiros. Não é as leis que Deus revelou no Pentateuco. E o que é o Novo Testamento? A morte de Jesus na cruz. Esse é o Novo Testamento. Que alguns ficam pensando no Velho Testamento é as Escrituras. Quando Jesus fala da Bíblia, não existia Bíblia. Jesus fala de Escrituras. Quando em Mateus 24, Jesus cita aqui as Escrituras. Começando com quem? Com Moisés e os profetas. Muitas pessoas são enganadas até hoje, dizendo que o Novo Testamento, o Velho Testamento, né, é os livros da Bíblia. Não, nunca foi, nem nunca será. O Novo Testamento é a morte de Jesus na cruz, o Velho Testamento é a morte dos cordeiros. Isso aí foi o quê? Foi abolido o Velho Testamento, a morte dos cordeiros. E o Novo Testamento foi implantado, que é a morte de Jesus na cruz. Continuemos. 1 Coríntios 10, 19, 21 fala aqui mais um pouco sobre esse assunto. Mas que digo, que ídolo é alguma coisa? O ídolo de fato é alguma coisa? Os demônios são alguma coisa importante para a gente adorar, dedicar comidas para ele? Não, não são. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Aquelas coisas que as pessoas dedicam aos ídolos têm importância? Não. Mas se você faz aquilo para os demônios, aí o que é que ele diz? Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Aí a coisa muda de figura. Porque primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, se você está dedicando comida, dedicando coisas, né, ou até parte da sua vida, ou dedicando, né, fazendo votos envolvendo esses ídolos que de fato são demônios, você está descumprindo o primeiro mandamento. Você está participando, né, da idolatria. E diz aqui, não quero que sejais participantes com os demônios. Isso no passado, hoje também tem validade, hein? Cuidado com as festas que ocorrem, que as pessoas dizem que são festas, né? Santas ou festas religiosas, se estão dedicando a quem? Essas comidas, essas bebidas, esses eventos estão sendo dedicados a Deus ou a ídolos? E quem são ídolos? Ídolo é aquilo que está no lugar de Deus. Se aquilo está dedicado no lugar de Deus em vez de Deus, então é ídolo. Né? E, na verdade, são demônios que você estará, de fato, dedicando aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor, que é o cálice do Senhor, a Santa Ceia. E o cálice dos demônios. Então, quando você participa dessas festas, ou seja, dessa dedicação, você está participando do quê? Da ceia do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Cuidado, não se envolva nisso. Tem muitas festas que acontecem no Brasil que são dedicadas, né, a falsos ídolos, que de fato, por detrás, mesmo que as pessoas não saibam, são demônios que estão aceitando essa falsa adoração. Então, aqui nos diz, 1 Coríntios 9, de 1 a 9, também fala sobre questões, né, do apostolado. E, às vezes, pregar o evangelho envolve, né, sacrifícios. E quem prega o evangelho, a Bíblia diz que deve viver do evangelho. E hoje são os pastores, né? Não sou eu apóstolo, não sou livre. Paulo fala essa pergunta. Ele era apóstolo e ele era livre. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso Jesus, se apareceu para ele. Não sois vós a minha obra no Senhor. Essas pessoas que ele estava mandando a mensagem tinham sido, né, conhecido o evangelho por causa deles e aceitado Jesus por causa dele, Paulo. Não sou eu, se eu não sou apóstolo para os outros,
ao menos o sou para vós. Então tinha alguns dizendo que ele não era apóstolo, né? Não queriam reconhecer. Você vê que já existia problema desde o passado, né? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Eles eram a confirmação que Deus tinha chamado Paulo para pregar o evangelho. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Quem? Aquelas pessoas. Não temos nós direito de comer e beber? Então alguns podiam estar reclamando porque ele, né, estava vivendo daquilo ali, né? Nós não temos direito de levar conosco uma mulher irmã, como também como os demais apóstolos. Ainda cita quem? Os irmãos do Senhor, né? Tiago é um deles, e Cefas, que é Pedro. Eles faziam isso. E era normal dentro da vida, né, de apóstolo. Ele diz: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então, porque ele estava trabalhando. E ele está argumentando, né? Será se eu não tenho o direito de deixar de trabalhar e viver do evangelho, ou seja, das ofertas, né? E dos dízimos que são dados para manter, né? Os pastores. Alguns hoje ainda contestam isso, né? Por causa do mau uso, né? Que os pastores fazem. Não interessa. Se ele é pastor, se ele foi ungido, ele tem que receber. Mas se ele está fazendo mau uso, assim como Caifás fez, né? Ao mandar matar Jesus, isso aí Deus vai tratar com ele. Aí ele fala aqui: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Isso é interessante, né? Ou quem apacenta o gado não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Está falando que a lei de Deus, ou seja, lá no Pentateuco citava isso aí. Diz, porque na lei de Moisés, ó, Paulo citando o quê? As escrituras, né? Que alguns chamam de Velho Testamento. Mas, na verdade, as escrituras. Não atarás a boca ao boi que trilha o trilho grão. Então, se ele estava trabalhando no evangelho e você tentando impedir dele se manter, ele estava o quê? Tapando a boca dele para não colher o grão. E Deus proíbe isso. Deus condena quem faz esse tipo de coisa. O animal que está trilhando o grão não poder comer. Ele pode comer. Porventura tem Deus cuidado dos bois? A questão aqui era para boi, de fato? Ou é para o ser humano? 1 Coríntios 9, 19 e 22 continua falando um pouco mais. Diz assim: porque sendo livre para com todos, de fato ele era livre, ele era descendente dos romanos, não nasceu escravo. Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então ele estava fazendo servo porque ele estava trabalhando, se mantendo para pregar o evangelho. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Porque os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, na verdade, não está debaixo da lei. Quando você está cumprindo a lei, você não está debaixo da lei, você está cumprindo a lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Ele ainda diz assim: não estando sem lei para com Deus. Ele continuava cumprindo a lei. Mas dentro do possível, ele vivia de acordo, né, com a situação das pessoas que ele tinha conhecido. Mas ele estava debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Os 10 mandamentos. Foi Jesus que deu, né? Alguns falam que a lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo. Não, isso aí é o resumo. A lei, Jesus cita: não matarás, não adulterarás. Jesus cita isso aí. A lei é os 10 mandamentos, a lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para que todos no futuro possam guardar a lei. Ele diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Então, na medida do possível, quando existem algumas práticas que fazem parte da sociedade e elas não conflitam com a Bíblia, com as Escrituras, com os mandamentos que Deus estabeleceu, você pode seguir. Você pode ir para uma festa, né, de família, e aquele alimento não ser dedicado, né, e você fazer parte dessa festa de casamento, uma festa, né, de noivado, um aniversário, né? Não vai ter conflito. Agora, se for dedicada, aí você diz: não pode comer. Você pergunta: tem coisa dedicada aqui? Não tem. Mas existem algumas festas que são comidas dedicadas. Aí você não deve participar. E eu dou exemplo, né? Eu vim do catolicismo, né? Participei dessas festas, né?
comia e bebia ali. Tinha comida e bebida dedicada, né. Tinha o curau, os milhos, né, tinha vários tipos de comidas e bebidas, né, que ocorrem em determinados momentos do ano, e aquelas comidas são típicas daquele ano, são dedicadas. Não devemos participar. 1 Coríntios 10, 5 a 11 diz assim: "E mas você pode fazer isso para você dentro de casa? Pode, porque você não vai dedicar. E se você fizer dentro da sua casa, você vai dedicar para quem? Para Deus. Não vai ser para demônios, né?" Mas Deus não se agradou da maior parte deles aqui. Deus fala do passado, o povo de Israel que saiu lá do Egito, né? Praticamente só entraram dois, Josué e Caleb, o resto morreu. Só os descendentes desses que saíram é que entraram em Canaã, mas os que começaram a travessia, não, todos morreram. E diz por quê? Porque Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados onde? No deserto. E estas coisas foram feitas em figura. Então Deus mandou registrar, por quê? Para não ser, para servir para nós de exemplo. Ó. Para quê? Para que nós não cobicemos as coisas más. Que coisa más? As cebolas, né? As comidas do Egito, que as pessoas ficaram reclamando, né? A carne, que o povo reclamava pedindo carne, né? Como eles cobiçaram, né? Fizeram bezerro também, né? Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se, né? Para comer e beber, e levantou-se para folgar. Então eles faziam cerimônia religiosa, fizeram um bezerro e fizeram comidas típicas e foram o quê? Fazer a festa, ainda participar o quê? De orgias sexuais, porque todas essas festas envolviam orgias. E diz: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, ou seja, eles se envolveram, né, com as mulheres, né, prostitutas. Que coisa, né? Que ocorreu no passado, mas hoje ocorre também, viu? Tem pessoas, né, diz que segue a Deus, vai fazer parte de festas, né, de pessoas que são contrários a Deus. E estão com práticas contrárias a Deus, as pessoas vão fazer parte dessas festas. Meu Deus do céu, coisa. Estamos do mesmo jeito do passado, né? Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Se Deus mandou eles fazerem alguma coisa, eles obedeceram. Deus pediu, né, para eles olhar, né, para a serpente que estava na cruz, e a maioria deles não tiveram fé, morreram. Falta de quê? De confiança em Deus. Não era a serpente que ia curar ninguém, é o que é o que Deus fala. Jesus curou muitas pessoas, um deles curou com cuspe, botou um pouco de terra, passou no olho e mandou a pessoa se lavar. Foi curado. Outro eles falou só o quê? Está curado, e estava curado. Nem precisou ir no lugar. Ou seja, não é a coisa em si, e sim quem está dizendo. Jesus, nosso ser, ou divino. Não tentemos a quem é Cristo. Tudo isso que essas práticas, quem está tentando, na verdade, é a Cristo. Como alguns deles também tentaram e pereceram o quê? Pela serpente. Não murmureis. Alguns ficavam reclamando o tempo todo que não tinha maná, né? Aí Deus deu maná, a sexta-feira botou duas duplas, disse que não era para ir no sábado, as pessoas foi trabalhar, colher no sábado, Deus disse: "Esse povo é teimoso." Hoje estão as pessoas também trabalhando no sábado. E muitos murmurando, né? Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aí diz: ora, tudo isso lhe sobreveio com figuras. Estão escritas para nós, aviso nosso, para que já são chegados os fins do século. Para quem é essa mensagem? Para nós. Então significa que a igreja vai passar por tentações semelhantes. Satanás vai trazer tentações semelhantes para nós na igreja. E já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Segundo Tessalonicenses 2, de 7 a 12, fala que, ó, no fim da história da humanidade vai acontecer isso aqui. Quem vai estar por detrás? Quem sempre esteve, né? Satanás. Né? Porque já o mistério da injustiça opera. Então, Satanás trabalha o quê? Com a injustiça. Porque quem é a justiça é Deus. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, existia naquela época, como Paulo falou, alguma coisa que estava impedindo desse mistério da injustiça começar a operar. E diz: então será revelado o iníquo. Iníquo é aquele o quê? Iníquo é aquele que é o pecador. Aquele que ensina as pessoas a pecar. A Bíblia chama de homem do pecado.
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então, esse iníquo é alguém que vai estar na segunda vinda de Jesus e que faz parte desse ministério da injustiça aqui. E diz que esse iníquo vai ser aniquilado pelo esplendor da vinda de Jesus. Diz, esse iníquo vem, quem é que está trazendo ele? Diz que é segundo a eficácia de Satanás. Satanás é quem está por detrás desse iníquo, fazendo com que ele tenha poder. E vai dar para esse iníquo, né, todo o poder, sinais e prodígios, né, de mentira. Então, ele vai ter capacidade de fazer curas, milagres, sinais, né? Mas tudo isso está envolvido na mentira, porque quem está por detrás são os demônios. Com todo engano da injustiça para aqueles que vão se perder. Então, Satanás vai trabalhar e está trabalhando hoje para as pessoas que vão se perder. Com o quê? Com poder, com sinais e prodígios de mentira, em sociedades secretas, né? Em vários ramos, né, de religiões, ele está trabalhando e atuando aí com os demônios para o quê? Para manter as pessoas no engano. E diz aqui, por que, que eles não vão ser salvos? Não é por causa de Deus, não, porque Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, que é isso aqui, a verdade. Sabe por quê que vão se perder? Porque não receberam o amor da verdade para ser salvos. O que é o amor da verdade? Deus manda as pessoas levar o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? É a verdade. Em João 17:17 diz, né, que a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E o evangelho faz parte da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, na verdade, faz parte, né, do evangelho. E aí a Bíblia diz o quê? Aqui, ó, em João 17:17, vamos ver. Se alguém tiver dúvida, né? E fala, ó, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é isso aqui que eles não amaram? Não amaram a palavra de Deus que foi enviada para eles. E não aceitaram. Não receber é não aceitar. Então, eu estou pregando isso aqui para você. Se você aceitar, Deus vai trabalhar na tua vida. E se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Agora, alguns vão ouvir essa mensagem aqui e vão rejeitar. E um dia eles vão ser condenados por causa disso aí, porque eles rejeitaram. A Bíblia diz que quem vai trabalhar? Quando a pessoa rejeita, Satanás vai estar mantendo essa pessoa no engano. Isso é terrível. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro. Que operação do erro? Essa operação aqui, o mistério da iniquidade. E quem é esse homem da iniquidade? A Bíblia sabe o quê? Diz que ele está lá representado em Apocalipse. É o poder papal que está coordenando tudo. A Bíblia fala em Apocalipse 13, né? A besta que sobe do mar, e também tem uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, né? Que a Bíblia chama, né? Que é o principal, a besta que sobe da terra, né? Que é o falso profeta, né? Então, Apocalipse 13 explica quem é esse poder que Paulo estava falando aqui, que é o homem da iniquidade. Né? E a Bíblia diz o quê? Que Satanás é quem deu poder a essa besta, né? E essa besta, né, recebeu o poder de Satanás. Aqui, ó, verso 2. A besta que era semelhante ao leopardo representa o quê? Sabe quem? O povo da Grécia. E os pés de urso representados pelo povo da Medo-Pérsia, e a boca de leão da Babilônia. E o dragão deu poder, trono e autoridade. E essa besta, né, ela tem poder de fazer o quê? De implantar, né, a falsa adoração. E aqui no verso 7 diz que ela foi permitida essa besta fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se poder sobre toda língua e nação. E quem é essa besta? Essa besta é o poder papal. Vou dizer que é um papa, né? Porque um papa pode até se arrepender. Mas o poder papal que está instituído desde o Império Romano, desde o ano 538, ele continua. E ele vai selecionando pessoas, né? Aí nomeia. Aqueles que desobedecer, morrem. Quem obedecer, segue a cartilha. Mas por detrás, quem é? Satanás, que está coordenando tudo. E aqui diz que por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creem que na mentira. E o que é mentira? É tudo aquilo que é contrário ao que Deus revelou nas Escrituras. Para que sejam o quê? Julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram fazer o quê? Na iniquidade, ou seja, desobedecer o que Deus fala. Então é por isso que vê muitos ensinos aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, né?
tem vários hoje, né, meios mídias sociais, e tem gente falando contra Deus aí, contra Jesus, e né, várias doutrinas e tudo mais, mas o que é a verdade é a palavra de Deus. Tudo que for contrário está fazendo parte desse mistério da iniquidade. Satanás não está nem preocupado em qual erro você está. Ele está querendo é que você não conheça nem aceite a verdade. É por isso que 1 Coríntios 10, 21, 24 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Isso irrita Deus. Isso é um pecado gravíssimo que Deus aborrece. A idolatria. Somos nós mais fortes do que Deus? Não somos, né? Nem Satanás é. E ele fala que todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas corretas, né? As coisas erradas. Mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas que são corretas, que são permitidas, também convêm. Tem que analisar, tem que ter sabedoria. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Né? Tem verdades que você tem que dizer na hora certa, no momento certo. Não quer dizer que você não vai, né, mentir, mas você tem que saber, ter sabedoria para saber falar e quando falar. Ninguém busque o proveito próprio, esse é o princípio. Antes, cada um o que é de outro. O que Jesus falou? Que é o principal. Ide, prega o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Onde? Nas Escrituras. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês até o fim de tudo. Essa é a principal proveito do outro. O que é mais importante para o outro é a salvação. Deuteronômio 6, 4 a 7 diz assim: Shema, ouve, ó Israel. Israel significa vencedor. Não é o Israel que está lá em Jerusalém lutando, não. Né? Não é aquela nação lá, não. Israel aqui é aquele que vai vencer. Vai receber o evangelho e vai aceitar Jesus. E será um vencedor. Aí a Bíblia diz: você é Israel, você é um vencedor. Ouve, ó Israel, Yahvé é o nome de Deus. Nunca se esqueça. Deus tem um nome. Não é Senhor. Traduzir muitas Bíblias botando que substituindo o nome de Deus por o Senhor. Nunca Deus se revelou com esse nome, não. O nome dele é esse aqui, Yahvé. Alguns momentos ele chama Yah. É a primeira parte, eu sou. O nosso Senhor, Yahvé, é o quê? É o nome. Ele é o quê? Nosso Senhor. E Senhor mais significa nosso Deus. É o único Deus, não tem mais nenhum outro, não. Quem é ele? Pai, Filho e Espírito Santo. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua mente. Amar é uma escolha, é uma decisão. Não é sentimento. Jesus decidiu morrer por nós. Na hora ele estava triste, o sentimento é tristeza, né? Ele disse que estava triste, ele sofreu, estava apanhando, mas ele nos amava, ou seja, ele decidiu nos salvar. Isso que é o amor. Com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tudo que tiver. Ame a Deus, ou seja, decida do lado de Deus. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam onde? No teu coração, na tua mente. Por isso que a gente tem que estar lendo a Bíblia direto. Tem que estar orando direto. Tem que estar se mantendo em comunhão com Deus todo o tempo. Porque Satanás está nos acossando a todo momento. E o que você tem que fazer mais? Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Onde? Dentro de casa. Para onde você for. Aqui diz, conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado na tua casa. Ao comer, ao levantar, ao sentar, ao conversar. Quando estiver andando, dirigindo, passeando, ao te deitar, você fala, quando levantar, você tem que orar, ao deitar, tem que orar. Isso todo dia, para que Deus permaneça com você e você permaneça com Deus. Porque a guerra é diária. Apocalipse 2, 14 a 16 diz assim: tenho, contudo, contra ti admoestações, ou seja, conselho. Deus nos dá conselho. Quais? Vamos ver aqui o que é. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa que Balaão ensinou? Ele ensinou a Balaque
armar ciladas contra os filhos de Israel. Que cilada era essa? Induzindo a comer alimento sacrificado a ídolos. Olha, Deus falando em Apocalipse, é o último livro para João. Olha, cuidado, não se envolva a comer alimento sacrificado a ídolos. Essa doutrina aqui é de Balaão. E também é a mesma doutrina de quem? Dos Nicolaítas. Os Nicolaítas continuaram a doutrina de Balaão. E mais o que? A se entregar à prática da prostituição ou imoralidade sexual. Isso aí você vê hoje que é altamente financiado. Uma das indústrias que mais cresce no mundo é a da diversão e do sexo. Além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos Nicolaítas, né? Ou seja, que é essa doutrina similar à de Balaão. Ensinar as pessoas, né? Comer comida sacrificada a ídolos, né? E se entregar à prostituição. Diante do exposto, Deus fala que arrepende, caso contrário, logo virei contra ti e pelejarei com a espada da minha boca. Olha o que Deus Jesus está falando. Presta atenção. Que o mundo hoje está envolvido nessas práticas novamente. Marcos 10, 17 a 22 fala algo importantíssimo. Como é que a gente vai vencer a idolatria? Aqui Jesus dá um exemplo, conta uma história. Colocando Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. E ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta importante, né? Para mim, eu queria viver eternamente. Se Deus permitir, eu espero ele voltar, vivo. Se não, a gente dorme, mas depois levanta com ele. Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Jesus sabia que ele era bom, porque Jesus é Deus, né? Mas ele estava, né, testando, né? Tu conhece os mandamentos. Ó, o que Jesus citou aqui. Alguns falam que ele aboliu. Quais mandamentos Jesus está citando aqui? Amar ao próximo. Não. Que mandamento é que Jesus está falando aqui? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. São os quê? São os 6 últimos. E o sábado faz parte dos mandamentos também. É o quarto. E o terceiro, né? Não tomar o nome de Deus em vão. E o segundo, não fazer ídolos, né? E o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Jesus estava falando. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tem obedecido desde a minha adolescência. Às vezes a gente pensa que guarda o mandamento. Nós não guardamos, não. Se a gente guardasse, Jesus não precisava ter vindo. Mas não é porque nós não guardamos que agora nós vamos deixar de buscar guardar. É totalmente diferente. Nós somos criados para guardar os mandamentos. Por causa dos pecados, nós não conseguimos guardar perfeitamente. Mas isso não é a razão para agora nós deixarmos de buscar guardar os mandamentos. Porque é o alvo, é o propósito para o qual Deus nos criou. Isso é glorificar a Deus. Aí Jesus viu que ele tinha um problema grave, né? Vai e vende tudo o que tem. Jesus olhou ele com compaixão e disse: Ó, falta uma coisa importante aí que você não está percebendo. Vai e vende tudo que tem, entrega aos pobres, receberá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Seguia Jesus e seguia quem? Deus. E aí, o que ele fez? Diante disso, o homem abateu-se profundamente. Quem era o Deus dele? As posses que ele tinha. Satanás faz isso. Coloca o quê? Coisas no lugar de Deus. Isso se chama idolatria. Pode ser pessoas que estão acima de Deus, né? Objetos, riquezas, posse, poder, né, intelectual, poder político. Se você colocar acima de Deus, quando Deus dá ordem para você e aquilo suplantar você, e isso é uma luta diária, né? Para mim também. Eu tenho lutas diárias para obedecer a Deus, para que Deus esteja no trono e não eu ou a outra coisa. Isso é uma luta diária. Você vai ter que lutar diariamente. Não se iluda, não. Satanás vai estar te tentando todo o tempo. Mas tem a solução. Para Deus tudo tem solução. João 17, 1 a 4, Jesus diz assim: Tenho dito essas palavras, levantou Jesus os olhos para o céu e orou. Vamos relembrar? Jesus falou: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique o quê? E glorifique, assim como te otorgaste autoridade sobre toda a carne.
para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Olha o que Jesus falou. Então Jesus fez o quê? Esta é a vida eterna, como nós vimos, né? Conhecer a Deus. Então conheça a Deus. O único meio de você vencer a idolatria é conhecer a Deus. Quem é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aprender a obedecer à vontade de Deus, assim como Jesus fez. Esse é o único caminho. Ellen White diz aqui no livro Atos dos Apóstolos, um detalhe, como nós temos que vencer. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos, especialmente adequada para nós, que ele fala dos últimos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas também o egocentrismo, ou seja, você se coloca acima de Deus. Outra, o amor às comodidades, né? Você deixa de obedecer a Deus por causa do quê? Das comodidades que Satanás te dá. A condescendência com apetite. Esse apetite aqui vem, apetite é tudo aquilo que você deseja, ou seja, aquilo que você deseja está acima da vontade de Deus, e aí a situação é crítica. E aí nós lutamos diariamente contra isso aqui. Eu mesmo luto. E você também, com certeza, está lutando em alguma coisa. As paixões carnais, a gente tem que estar o quê? Estar sob controle. Deus não está dizendo que nós temos que ter desejo, não. Sim, mas o desejo não pode estar acima de Deus. Por isso que quando Jesus foi tentado, a primeira tentação foi o quê? Transformar as pedras em pães, porque ele estava com fome. Mas ele diz, não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele sabia que tinha que obedecer a Deus. E ele obedeceu, graças a Deus. Mateus 24, 11 a 14, Jesus diz, então, numerosos falsos profetas vão surgir e enganarão muito. Quem são os falsos profetas? É aquele que pega o que está escrito na Bíblia e deturpa e diz, olha, hoje o contexto é outro, hoje não tem mais validade, a ciência está... Aí usa a ciência para dizer que Deus não disse ou que Deus disse. Olha, isso é falso profeta, porque ele está falando de forma falsa, contrário ao que Deus falou. E por causa deles vai se multiplicar o que? A maldade. O amor da maioria das pessoas vai se esfriar, porque vai trazer dúvida, né, sobre as escrituras. Essa parte das escrituras que vale, essa outra que não vale, né? Então, qual é a que vale? Como é que você vai saber? A pessoa tende a abandonar a fé. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será firme o quê? Em obedecer à vontade de Deus, que está onde? Revelado nas escrituras. Se você não entende, ore a Deus para que lhe dê compreensão da Bíblia, para você aprender a obedecer à vontade de Deus. Tem coisas que Deus diz que tem validade e tem coisas que Deus diz que não tem validade. Se for diferente do que ele falou, não aceite. Quando ele diz aquilo ali tem validade, continua tendo validade. Quando ele diz aquilo não tem mais validade, aquilo não tem mais validade. E é ponto. E se ele não mudar ao longo da Bíblia, aquele assunto é aquilo. Não tenha dúvida. E disse, este é o evangelho do reino. Que evangelho? É a pregação das escrituras. Vai ser pregado em todo mundo habitado. Como testemunho a todas as nações. E aí vai vir o fim. Vai ter uma geração que vai ouvir esse evangelho e ela toda vai estar consciente, vai tomar sua decisão final. Pode ser que nós sejamos a última. Romanos 12, de 9 a 12, diz assim, o amor nosso não seja fingido. Amar a Deus não seja fingido. Eu amo a Deus aqui na igreja ou na frente de outros ali, depois vai para algum lugar, já não amo mais não. É fingimento. Aborrecer o mal. Como é que a gente aborrece o mal? Apegando ao bem. Não tem outra solução. Eu vou ficar neutro. Não existe neutralidade. Você só vence o mal com o bem. E aqui diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Ou seja, na dúvida, honre a quem honra a Deus. Honre a quem honra a Deus. Nunca se esqueça. Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, faça o seu melhor. Sedes fervorosos no espírito. Servindo ao Senhor, faça o melhor sempre para servir a Deus. Não sei quem, não se preocupe com com a pessoa. Faça para Deus. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Todo nós vamos passar por tribulação. Perseverai na oração para a gente ter força para resistir às provas e vencer. E por fim diz, portanto, se teu inimigo tiver fome, quem é teu inimigo? Pode ser até alguém que esteja deitado do seu lado. Pode se tornar teu inimigo. Mas se ele tiver fome, dá de comer.
Tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Pode até não deixar de ser inimigo. E se continuar sendo inimigo, você fez sua parte. E a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só tem esse caminho, essa solução. Vencer o mal com o bem. E Deus te abençoe, a ti e teus familiares. Deus já te deu um feliz sábado, que começa no pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.